Boa tarde, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online e estamos nesse período estudando os livros do Novo Testamento, né? E hoje nós vamos trabalhar no livro de Filemon, na carta de Paulo a Filemon. Então, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, ou no celular, né, a sua Bíblia no celular, e vamos acompanhar os nossos estudos hoje sobre a carta de Paulo a Filemon. Bom, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, né, mais ou menos ali por volta do ano 61, 62 depois de Cristo, né? E essa carta, ela é uma carta que nos ensina princípios fundamentais sobre os relacionamentos pessoais que devem caracterizar a vida do cristão na família e na sociedade. Então Paulo nos ensina princípios sobre relacionamentos pessoais que devem caracterizar a vida do cristão. E esta carta também nos mostra a natureza do amor de Deus. Esta é uma carta que fala muito de perdão, o ensinamento básico dessa carta de Paulo a Filemon. É o amor e o perdão. O perdão através do amor. É uma carta pequena, tem apenas 25 versículos, mas tem profundos ensinamentos para as nossas vidas com relação a ensinamentos práticos para a nossa vida com relação ao perdão e ao amor, né? O perdão através do amor. Bom, deixe-me passar algum contexto histórico para que a gente possa entender o contexto dessa carta, em que contexto essa carta foi escrita. Então, como eu já falei, essa carta foi escrita por volta do ano 61, 62 depois de Cristo. Paulo estava preso, muito provavelmente em Roma, estava lá preso em Roma, e é nesse período de prisão que Paulo escreve essa carta. Essa faz parte do kit de cartas conhecidas como epístolas da prisão. Paulo escreveu algumas, né? Além de Filemon, Efésios, Filipenses, Colossenses. Foram cartas todas escritas quando Paulo estava preso em algum momento. Paulo estava preso. Bom, Filemon, quem era Filemon? Filemon era um cristão rico, né, de boas posses, né, e ele era dono de escravos. Ele morava em Colossos, e lá na casa dele, a gente vai ver nos primeiros versículos, a gente já vai entender isso, que lá na casa de Filemon funcionava a igreja da cidade de Colossos. Os cristãos em Colossos se reuniam na casa de Filemon. Né? Bom, e Onésimo? Os personagens desse livro, dessa carta, Paulo, Filemon e Onésimo. São os personagens centrais desta carta. Onésimo era um escravo. E Onésimo roubou a Filemon e fugiu de Filemon. Fugiu, enquanto escravo, ele foi fugitivo. Nessa fuga de Onésimo, ele chega a Roma. Nós não sabemos exatamente como, mas os caminhos de Onésimo e Paulo se cruzam em Roma, muito provavelmente na prisão. Mas o que é importante é que Paulo não perde a oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar de Deus para Onésimo. E Onésimo se converte. Onésimo abre o seu coração para Jesus. E Onésimo passa dessa forma a ser um cristão. Sendo um cristão,
ele relata para Paulo o acontecimento, o acontecido, o que estava passando na vida dele, o fato dele ser um escravo fugitivo. E aí Paulo confronta Onésimo, agora como cristão, com o dever que ele tinha com o seu senhor, que era Filemon. Isso significava que Onésimo precisava voltar à casa de Filemon, voltar a Colossos, e se retratar com Filemon, pedir perdão a Filemon. Só que isso, no contexto daquela sociedade, pelo fato de Onésimo ser escravo, existia um detalhe extremamente importante. A lei permitia que o dono do escravo, quando ele roubasse ou quando ele fosse fugitivo, a lei permitia que o dono do escravo o castigasse como ele quisesse. E isso poderia até levar Onésimo à morte. Filemon poderia decretar a morte de Onésimo, por conta de todo esse contexto, de roubo, de fugir, enfim. Ele estava sujeito a isso. E Paulo o confronta e diz que agora ele, como cristão, ele precisa voltar a Filemon para consertar a sua história com Filemon. E aí é nesse contexto que Paulo escreve esta carta para Filemon, para interceder a favor de Onésimo. Ok? Bom, vamos lá. Vamos começar a dar uma lida aqui, a ler a carta. E eu destaquei aqui, por grupos de versículos, mas eu destaquei 3 atitudes do apóstolo Paulo, que a gente percebe aqui. E a primeira atitude está nos 3 primeiros versículos, na apresentação do Paulo. E é justamente o apóstolo Paulo se apresenta nessa carta de forma humilde, com humildade. Isso sinaliza, essa humildade sinaliza o amor de Cristo. Então, primeiro versículo diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então Paulo já começa se apresentando como prisioneiro de Cristo. Ele poderia começar se apresentando como apóstolo do Senhor Jesus, como de fato ele era. Mas aí Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo. Alguém que está preso. Algumas versões falam prisioneiro por Cristo Jesus. Então Paulo está preso por conta do seu trabalho dedicado ao Senhor Jesus, de anunciar o Evangelho, de falar do amor de Deus para as pessoas, e isso o deixa preso. Então, prisioneiro por Cristo Jesus. Ele menciona Timóteo, que estava presente no momento em que ele escreve essa carta a Filemon, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então, Filemon era colaborador de Paulo. Filemon era quem abrigava a igreja na cidade de Colossos, na sua casa. Os cristãos se reuniam ali na sua casa. E Filemon chegou a conhecer Jesus Cristo, o amor de Deus, através de Paulo. Então, Filemon era filho na fé do apóstolo Paulo. Verso 2 diz: a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Áfia provavelmente era a esposa de Filemon, e Arquipo era filho deles. Então, Arquipo também Paulo menciona como companheiro de lutas, então alguém que também trabalhava para propagação do evangelho ali na região e naquela época. E a igreja, então essa carta, a igreja que está
em tua casa. Esta carta, apesar de ser endereçada a Filemão, de ter um aspecto pessoal por conta da relação entre Onésimo, que era escravo de Filemão, o problema pessoal que eles tiveram ali por conta de Onésimo roubar a Filemão e fugir e ser escravo, mas Paulo estende essa carta a toda a igreja de Colossos. Por que que isso acontece? Porque esta carta oferecia diretrizes para outros senhores cristãos no trato com os irmãos escravos. Então, outros cristãos que pertenciam a esta igreja de Colossos também tinham escravos. Era uma prática comum naquela estrutura de sociedade na época. E aí Paulo entende que esta carta serviria de orientação para todos os outros. A partir do momento que os escravos começam a se converter ao Senhor Jesus, a situação muda. As relações sociais mudam. Agora já não existe mais escravo e patrão, servo e senhor. Segundo a Bíblia, nós somos um em Cristo. E agora, como lidar? Como tratar com esses escravos que se converteram ao cristianismo e que agora são irmãos em Cristo? Paulo vai dar essas orientações. Então essa carta é dirigida a Filemão, mas ela é extensiva à igreja de Colossos, e a gente sabe que essa carta circulou em outras igrejas ali na região, também servindo como orientação do apóstolo Paulo aos irmãos os cristãos que tinham escravos, que tinham posses e que possuíam escravos para o trabalho. Bom, verso 4, a gente vê uma outra característica do apóstolo Paulo. Ele agradece sinceramente. Então o apóstolo Paulo, no verso 4 diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então Paulo dá sempre graças a Deus, lembrando sempre de Filemão. Estava sempre orando pela vida de Filemão. E na sequência, nos versículos 5, 6 e 7, a gente vê três características de Filemão. Né? No verso 5 a gente vê a característica de Filemão o amor e a fé para com Deus. Verso 5 diz: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Verso 6, para que o compartilhar da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O compartilhar da tua fé. Né? Então, outra característica de Timóteo, aquele que compartilha a fé, que manifesta a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E uma terceira característica, né, de Filemão, que Paulo destaca, que é a hospitalidade para com todos os santos. No verso 7, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, a hospitalidade era uma característica também de Filemão. A partir do verso 8, a gente vai entrar no objeto central desta pequena carta. Essa carta é a menor carta que Paulo escreveu. Essa carta para Filemão. Alguns dizem que não foi nem uma carta, foi um bilhete para Filemão, de tão pequena. São apenas 25 versículos. Mas aí, a partir do verso 8, a gente entra nos pontos central dessa carta. Paulo intercede de forma amorosa por Onésimo. E aí nós vamos ler, a partir do verso 8, diz assim: pois bem,
ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo poderia basear o seu pedido na sua autoridade apostólica. Ele tinha autoridade para isso, ele era respeitado como apóstolo. E ele poderia basear o seu pedido na sua autoridade apostólica. Mas em vez disso, ele falou em amor. Ele fez um simples apelo a Filemão. Vou ler de novo para você, no verso 8. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Verso 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. E o que Paulo solicita? Está no verso 10. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo que gerei entre algemas. E aí Paulo chega no ponto central dessa carta, falar de Onésimo, interceder em favor de Onésimo, que ele chama de filho, por ser filho na fé, porque conheceu o amor de Cristo através de Paulo, segundo ele que gerou em algemas, muito provavelmente no momento em que estava preso, o Paulo, o Onésimo também estava preso, enfim, nesse momento ali na prisão. Verso 11 diz o seguinte: ele antes te foi útil, te foi inútil, ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a mim e a ti. Paulo faz aqui um trocadilho com o significado do nome de Onésimo. Onésimo significa útil, né? E aí Paulo diz, ele antes foi inútil, antes ele não conhecia a Cristo, e aí ele foi inútil. Hoje ele conhece a Cristo e ele é útil a mim e a ti. Então, o apóstolo Paulo faz esse trocadilho com o nome do significado do nome de Onésimo, apelando a Filemão, pelo seu amor cristão, pela vida de Onésimo. Paulo diz no verso 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo queria que Onésimo ficasse com ele para atuar, trabalhar na expansão do evangelho, em substituição a Filemão, porque Filemão estava em Colossos, né? Mas Paulo entendia que Filemão tinha poderes sobre Onésimo por conta de ser seu escravo, Paulo queria que queria que Filemão o liberasse de livre e espontânea vontade, né? Sem obrigação, por desejo próprio, né? Verso 15 diz, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão amoroso, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então Paulo diz aqui que Onésimo se ausentou dele por um breve período. Mas agora que ele era um cristão, que ele estava convertido, ele seria um escravo fiel. Filemão deveria recebê-lo novamente, não como escravo,
mas como irmão em Cristo. E aí eu fico pensando como é que Filemão recebe essa carta de Paulo, o que passa na cabeça de Filemão, um escravo fugitivo, um escravo que roubou, e aí agora Paulo manda uma carta. Filemão tinha muito respeito por Paulo e uma aproximação grande, eles trabalharam juntos, e ele recebe essa carta para perdoar Filemão. Desculpa, perdoar Onésimo por todo o mal que Onésimo tenha causado a Filemão. E aí fico a pensar, né? Como Filemão recebe essa carta, como Filemão reage a tudo isso. No verso 17, Paulo ainda diz assim: se você me considera um amigo, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Eita, aí foi puxado, né? Se você me considera um amigo, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Mas aí no verso 18, Paulo não para por aí. Paulo não simplesmente empurra o problema para Onésimo e resolve. Não, ele faz parte da solução do problema. No verso 18 ele diz: se ele te causou algum dano, ou se te deve alguma coisa, coloca isso em minha conta. Então, Paulo se dispõe a fazer parte da solução do problema. Paulo se dispõe a pagar efetivamente pelas despesas, por todo o prejuízo que Onésimo possa ter causado, que de fato causou a Filemão. É. O crime de Onésimo, de fato, envolvia prejuízo financeiro para Filemão, além da perda causada pela própria fuga. Né? E o apóstolo Paulo pede a Filemão que ele lance a dívida de Onésimo na conta dele, na conta do Paulo. Né? E que Onésimo recebesse, que Filemão recebesse Onésimo como se fosse o próprio Paulo. E aqui nós temos uma bela ilustração de como o nosso pecado foi imputado a Cristo e como por causa disso Deus nos recebe pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados na cruz, nós somos redimidos. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Salvador, sem pecado, tomou sobre si os nossos pecados, para que possamos ter a justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser justificados. Então, para fechar e resumir rapidamente o nosso estudo sobre o livro de Filemão. O verso 20 diz assim: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituídos. Então Paulo tem o desejo de que Onésimo atenda o seu pedido, né? Quando ele diz que certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Paulo conhecia Onésimo, Paulo conhecia Filemão, conhecia o coração do Filemão, e ele tinha esperança de que Filemão chegasse até a libertar Onésimo. Né? E aí ele diz também que pretende vê-los estar em Colossos tão logo ele seja libertado, e pede as orações dos irmãos para que isso acontecesse. Né? Então,
recapitulando 3 atitudes do apóstolo Paulo que podem nos ajudar a restaurar relacionamentos. Paulo usou para ajudar a restaurar o relacionamento de Timóteo com Onésimo, de Onésimo com Timóteo. Paulo apresenta-se humildemente. Paulo agradece sinceramente. E Paulo intercede de forma amorosa. E trazendo agora a aplicação para os nossos dias, eu te pergunto, você precisa restaurar algum relacionamento? Às vezes a gente se desgasta, a gente desgasta relacionamentos, a gente precisa trabalhar na restauração de relacionamentos na família, no ambiente de trabalho, entre amigos, às vezes na igreja. Infelizmente, relacionamentos com pessoas da igreja precisam ser restaurados. E aí eu queria pontuar 4 coisas para você. Não se vence crises relacionais com orgulho, mas com humildade. Foi o que o Paulo fez, agiu com humildade. Não se vence crises relacionais com ingratidão, mas com gratidão. Paulo foi grato a Filemon. Não se vence crises relacionais com ódio, mas com amor. Paulo intercede de forma amorosa a Filemon. Não se vence crises relacionais com merecimentos. Não dá para a gente ter aquela coisa de que, eu até perdoo, mas se ele vier aqui primeiro se desculpar. Eu até perdoo se ele fizer isso ou aquilo outro. Não. Não se vence crises emocionais com a base de troca, com merecimentos. Por que você faz isso, aí eu vou te perdoar, ou vice-versa. Nós só vencemos através da graça de Deus. Nós só vencemos crises de relacionamento através da graça do nosso Deus. Foi isso que a gente enxerga, é isso que a gente enxerga na vida de Filemon. Filemon, a gente tem relatos de que Filemon chega a perdoar Onésimo, a atender o pedido de Paulo, até a libertar Onésimo, a alforriar Onésimo, né? Libertar Onésimo da escravidão. Mas tudo isso por conta da graça de Deus na vida de Filemon. Quando nós entendemos a graça de Deus nas nossas vidas, nós conseguimos passar essa graça para as outras pessoas. O perdão é uma marca diferencial na vida do cristão. E o cristão precisa aprender a perdoar, meus irmãos. Nós, como cristãos, precisamos aprender a perdoar. Quando eu não perdoo, eu não estou refletindo o que eu devo ser. Nós aprendemos com essa carta de Paulo a Filemon acerca do perdão, acerca do amor. E precisamos colocar em prática. Nós não temos aqui grandes conceitos teológicos como em outras cartas de Paulo, mas nós temos aqui a teologia na prática. A graça de Deus, o amor de Deus, o perdão aos nossos irmãos, por mais graves que tenham sido os erros cometidos, como foi o caso de Onésimo com relação a Filemon. Então, o meu desejo é que nessa pequena carta, nesse nosso pequeno estudo de hoje, a gente possa conseguir entender a necessidade e consigamos nos apropriar dessa graça de Deus, desse perdão de Deus e possamos aprender a perdoar, possamos pôr em prática esse diferencial da vida do cristão, que é o perdão. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que durante essa semana você possa
refletir nessa nossa palavra, nessa nossa mensagem, nesse nosso breve estudo a respeito da carta de Paulo a Filemon. Que você tenha uma semana tranquila, abençoada, guardado e protegido pelo Senhor Jesus. Amém?